Continuar nossas aulas. Hoje vamos ver a parte de funções polinomiais, né? Função do segundo grau. Se houver alguma dúvida, pode perguntar. Estamos aqui para tirar as dúvidas, tá certo? Então, à disposição. Vamos estudar a função quadrática aplicada às agrárias. Está aqui. Função do segundo grau aplicada às agrárias, né? Ou também chamada de função quadrática. É uma função polinomial. O polinômio maior expoente é o 2, por isso que é chamada de função do segundo grau, tá certo? É uma função univariada, ou seja, tem uma única variável, que é o x, tá certo? O f de x está em função de x. Você pode escrever dessa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais y. Aliás, ax ao quadrado mais bx mais c. E pode escrever c mais bx mais ax ao quadrado, né? Tanto faz. A ordem das parcelas não altera a soma, tá certo? O f de x, ou pode usar o y, tanto faz, né? F de x é igual a y, tá certo? E a gente tem que os valores de a, b e c são os coeficientes, tá certo? O a é diferente de zero, porque se o a fosse igual a zero, a função... Se aqui fosse zero, 0 vezes x ao quadrado seria zero. Então, eu ia anular aqui a variável ao quadrado. Se eu anular essa variável, a função ficaria uma função do primeiro grau, não do segundo. Então, o que define aqui a função ser do segundo grau é o x ao quadrado, e o coeficiente do x é o a. Então, esse aqui jamais poderá ser zero. O b e o c pode ser, porque continua x ao quadrado, continua do segundo grau. Quando elas vêm faltando o termo, é chamada de função incompleta, tá certo? Então, ela pode faltar o b, pode faltar o c, né? Um ou outro, ou os dois, né? Não tem problema, ficaria ax ao quadrado. O grau da função é determinado de acordo com o maior expoente, né? Por isso que é uma função do segundo grau, porque o maior expoente da função é 2, tá certo? E é chamada função quadrática. De modo geral, as funções quadráticas têm duas raízes, né? Tá certo? E essas raízes, os elementos básicos têm um domínio que corresponde ao conjunto de valores de abscissas, e 2 é a imagem do conjunto, ou seja, eu posso ter dois valores, no caso dessa função, eu posso ter dois valores aonde eu tenho uma mesma imagem. Então, eu posso ter um x1 e o x2 que têm a mesma imagem, sem problema nenhum, tá certo? Isso ocorre, ou seja, quando eu tenho aí eles passando aí na mesma linha, na mesma produção, no caso, se for levado para uma produção, na mesma função resposta aí, para o mesmo valor, para valores de x diferentes, eu ter o mesmo x. Na função linear, não. Para cada valor de x, só tinha um f de x. Na função quadrática, eu posso ter, né? Poderá não ter também, no ponto máximo só tem um. Mas eu posso ter dois valores de f de x, aliás, um valor de f de x para dois valores de x. O gráfico da função quadrática é sempre uma curva. Essa curva é chamada de parábola, tá certo? É uma curva, né? É uma parábola. Para encontrar as raízes da função do gráfico, passa pelos pontos que representam as raízes. Aí eu tenho que saber aonde é que vai passar quando o y é zero, né? Quando o f de x é zero. Então, eu posso encontrar aí as raízes. A intersecção do gráfico, que cortará o eixo das ordenadas, que é o eixo do y, o coeficiente é c, né? Então, você viu lá que quando o gráfico passa no y, era o b, na função linear. É o termo independente. Aqui, o termo independente é o c, então ele vai para a função linear c, tá certo? A função quadrática, ele vai cortar aqui no valor de c. Existem duas possibilidades para a orientação do gráfico, que dependendo do coeficiente a, né? Ou seja, se A for positivo, né? Se A for maior do que zero, o gráfico possui uma parábola com concavidade para cima, ou seja,
A concavidade é a abertura, então vai ter ponto de mínimo, né? E se o gráfico for negativo, né? Se o ar for negativo, o gráfico tem uma parábola com concavidade para baixo, ou seja, a abertura da curva vai estar para baixo, logo vai ser ponto de máximo. Então, a gente consegue ver aqui, ó, A maior que zero, né? Concavidade, a abertura aqui, ó, está para cima. Isso aqui é a concavidade. Então, vai ter ponto de mínimo aqui, ó, porque o gráfico vem diminuindo, chega no ponto mínimo e ele vai aumentando, né? Ou seja, ele decresce, decresce até um ponto mínimo. Chegou nesse ponto mínimo, ele começa a crescer. Isso aí para o valor de A maior que zero. Para o valor de A menor que zero, negativo, ele vai crescendo, chegando no ponto máximo, aí ele começa a decrescer. Tá certo? As raízes devem estar no gráfico, dessa forma, as raízes se encontram no ponto do eixo das abscissas, ou seja, ela vai interceptar ali o eixo do x, né? E as raízes da função quadrática, geralmente a gente calcula como x1 e x2. E para encontrar essa raiz, quando o y é zero, a gente utiliza aí a fórmula de Bhaskara, né? Então a gente coloca como o y sendo zero, né, numa função geral, e a gente coloca aí a fórmula de Bhaskara. Deixa eu tentar aqui. Eu tenho y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho isso aqui e eu coloco como y sendo igual a zero, então eu vou ter que aqui vai ser zero, né? Se aqui vai ser zero, o y, eu posso colocar ele depois também, sem problema nenhum, que dá no mesmo, tá certo? Então, se y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, se eu quiser saber quem é o valor de x1 e o valor de x2, ou seja, encontrar os pontos em que o eixo está nas abscissas, no eixo do x, eu tenho que colocar que o y é zero. Só aí a gente vai saber onde é que ele passa no x. Então, se y for zero, eu boto o zero aqui, que vai ficar zero igual a x ao quadrado mais o bx mais c, que é a mesma coisa que a x mais bx, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se isso aqui é igual a zero, a gente já tem aqui uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, resolvemos dessa forma aqui, né? Assim que resolve a equação do segundo grau, através da equação de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Pronto. Aí eu posso encontrar o valor de x uma linha, que eu vou utilizar o valor de mais, e o x de uma linha, o valor de menos. As raízes da função dependem do discriminante. O discriminante é que nós chamamos de delta. É o discriminante, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é o que está aqui dentro da raiz. Tá certo? Eu posso também, tranquilamente aqui, ó, deixa eu pegar aqui.
A gente vem aqui, ó. O delta aqui é o discriminante, tá certo? Então, posso ter nessa questão aqui. Tá aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, b por 2a. Ou x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Esse delta aqui não tem nada a ver com a taxa de variação. Aqui é um delta discriminante. Ele aqui está discriminando qual é o valor dentro da raiz da equação de Bhaskara, tá certo? Da fórmula de Bhaskara. Que é esse valor aqui, ó. Pode ver que no lugar do delta tem esse valor aqui, ó. Tá certo? Então tem que ver justamente isso aqui. E aí a gente vai ver que as raízes do discriminante têm essas condições. Se o A for maior que zero, a função possui duas raízes reais e distintas, ou seja, o valor de x1 é diferente do valor de x. O valor de x, uma linha, é diferente do valor de x, duas linhas, tá certo? Então, se esse valor aqui dentro, b ao quadrado menos 4ac, que é o valor do discriminante, o valor de delta, for positivo, isso quer dizer que eu vou ter aqui duas raízes reais. Se ele for igual a zero, se isso aqui for zero, né? Que tiver aqui dentro for zero, delta for igual b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, isso quer dizer que vai ser zero aqui, a raiz de zero é zero. Então vai ficar menos b mais ou menos zero. Aí tanto faz somar o b com zero ou subtrair o b do zero, vai dar o mesmo valor de b. Logo, vai ficar menos b dividido por 2a. Vão ser iguais tanto x uma linha quanto x duas linhas, tá certo? Ele vai ter o mesmo valor. E se acaso o discriminante, né, ele for menor que zero, for negativo aqui, ó, menor do que zero, negativo, se b ao quadrado menos 4ac for negativo, isso quer dizer que não tem raiz quadrada de número negativo nos números reais. Então, se nos números reais não tem raiz quadrada de número negativo, a gente diz que essa função não tem raiz real, né? As raízes delas não são reais, ou seja, x não pertence aos números reais, né? Você pode calcular através de números complexos, aí pode obter sim resultado, mas como números reais, não, que é o que interessa para a aplicação nas agrárias. Então, aqui a gente vê, consegue visualizar bem, né? A gente tem aqui, ó, gráfico com a concavidade para baixo, concavidade para cima, né? Não importa, isso aqui é o valor de A, né? Concavidade para baixo, o A é negativo, concavidade para cima, o A é positivo. Mas a gente está observando aqui é a questão do discriminante apenas, né? Quando ele é igual a zero, tá aqui, ó, quer dizer que ele só tem uma raiz, passando no eixo do x, ele passa em um único ponto. Quando ele é maior que zero, ele passa em dois pontos, né? O x, uma linha, é diferente do x duas linhas. Quando ele passa aqui no ponto, quer dizer que o x, uma linha é igual ao x duas linhas, está passando só num local. E quando ele não passa, ele não toca aqui no eixo do x, né? Pode estar acima ou pode estar abaixo, né? Ele podia estar aqui abaixo. Quando ele está abaixo da reta do x ou está acima da reta do x, né? Não tocando nela, é porque não tem raiz real. Logo, o x aqui ele é menor do que zero. Aliás, aqui não tem, né? O delta aqui é menor do que zero. O x não pertence aos reais. Na realidade, essa é a informação aqui. Deixa eu fazer essa correção, né? E, sim, o x não pertence aos reais. Tá certo? Aqui o x, uma linha igual ao x duas linhas. Delta igual a zero. X, uma linha diferente de x duas linhas. Delta maior que zero. Né? Só até colocar aqui, deixa eu colocar que fica legal.
delta igual a zero. Delta maior que zero. A gente vê aqui, né? Quando é igual aqui o x uma linha, x de uma linha, o delta é igual a zero. Quando o x uma linha é diferente do x de uma linha, o delta é maior do que zero. E quando ele é menor do que zero aqui, o x não pertence aos reais. Aqui a gente tem outra figura aqui mostrando isso direitinho, tá certo? A abertura aqui depende do coeficiente do x ao quadrado, né? Quanto mais aberto for, maior o coeficiente, quanto mais fechado for, menor é. Concavidade para cima quer dizer que o A é positivo, concavidade para baixo quer dizer que o A é negativo, tá certo? Aquele passando em dois pontos quer dizer que o delta é maior que zero, passando em dois pontos. Quando ele passa num único ponto, o delta aqui é igual a zero, tá aqui o delta, tem só uma raiz. E quando ele não passa aqui no eixo do x, o delta não tem raiz real, né? Então, a concavidade e aqui a abertura, como é que fica. Então, em resumo, teria isso aí. Uma outra tabelinha mostrando também, né, as condições. Eu tenho aqui, para o valor de A, duas condições. A maior que zero, concavidade para cima, está aqui. A menor que zero, concavidade para baixo, né, em resumo. Se o delta for maior que zero, concavidade para cima, tem dois pontos aqui, ó, concavidade para baixo também. Ele passa em dois pontos. Se o delta for igual a zero, ele só passa em um ponto, seja concavidade para cima, seja concavidade para baixo, só passa em um ponto. E se o delta for menor do que zero, ele não toca no eixo do x. Ele pode ficar acima do eixo do x ou abaixo do eixo do x. Tá certo? Nesse caso aí não tem raiz real. Ele não corta o eixo na horizontal. Dúvidas? Que bom, né? Uma outra maneira também, né? Um outro resumo. Quando o delta é menor que zero, né? Tá aqui, ó, nessas duas condições, delta negativo, não toca no eixo. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Se o delta for igual a zero, ele toca no eixo. Só em um ponto. Concavidade para cima é o A maior que zero. Concavidade para baixo, o A menor que zero. Se o delta for maior que zero, ele toca o x em dois pontos, chamado de x1 e x2. X uma linha e x duas linhas. Concavidade para cima quer dizer que o valor de A é positivo. Concavidade para baixo, o valor de A é negativo. Vértice do gráfico. Né? O vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo do gráfico, né? O vértice. Então, vai ser aqui, esse ponto aqui, ó, vai ser o mínimo ou vai ser o máximo, né? O mínimo ou o máximo. O mínimo ou o máximo. Tá certo? Esse é chamado de vértice. Para encontrar o valor de x e y no vértice, utiliza-se uma fórmula específica. Vale ressaltar que o vértice é o ponto V, ou seja, o ponto máximo ou ponto mínimo. Tá certo? Logo, ele possui coordenadas por x, v e y, v, quer dizer, x do vértice e y do vértice. O vértice do gráfico é dado pelas seguintes fórmulas. Tá aqui, ó. Se for o valor de x, é menos b sobre 2a.
o valor de y é menos delta, né? O valor de delta a gente já viu lá, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Né? Tá aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. E a gente representaria aqui, nesse caso aqui, ó, vai ter o x1, o x2, e ainda posso encontrar o vértice, tá certo? Observe que com a equação, com a fórmula, eu posso saber onde está o ponto C, onde ele corta o x. Eu posso calcular o x1 e o x2, o x1 linha, o x2 linha, e ainda posso calcular o vértice, o valor de xv e o valor de yv. Então, eu posso fazer tudo isso aí tranquilamente. Aqui um outro gráfico também mostrando, né? Posso achar uma raiz da função, outra raiz da função aqui, ó, com cavidade para baixo, um valor de C, tranquilamente aqui, e o vértice, né? Menos delta sobre 4A é o YV, e no valor de X aqui, achar um menos B sobre 2A. É fácil. Tá certo? Uma outra maneira aqui também, y igual a x ao quadrado mais bx, mesmo jeito, né? Tocando aqui o valor de C, o vértice, ponto mínimo, ponto máximo, tá certo? Encontrado. Vamos construir esse gráfico aqui, ó. Tente construir esse gráfico. Vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui, né? Eu tenho aqui o y igual a x ao quadrado mais 2x menos 4, né?
A gente sabe que quando não vem coeficiente é porque ele é 1, aqui tem um coeficiente 1, né? Ele não vem, tá certo? Aí eu posso colocar 1. E aí eu sei que aqui é o valor de A, o valor de B e o valor de C, né? Então A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a menos 4, tá certo? Se eu quero construir um gráfico, eu tenho que saber qual é o meu domínio, então eu posso escolher um domínio aí, qualquer que seja, qualquer valor, né? X pertence aos reais, tá ok, o meu X aí vai estar entre dois números quaisquer. Você escolhe aí onde vai colocar esse domínio. Eu utilizei de menos 4 até o 12, mas aí você pode estar utilizando qualquer domínio. Então, se eu vou usar de menos 4 até o 2, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, né? Isso. Qualquer domínio, menos 10 a 10, menos 5 a 5, menos 2 a 2, menos 1 a 1, como vocês quiserem, né? É critério de vocês, tá bom? Eu posso aí, professor, mas eu queria saber qual intervalo realmente utilizar. Encontre aí a raiz. Você pode calcular a fórmula de Bhaskara aí, encontrar a raiz, e aí você saberá facilmente qual desses valores você vai estar utilizando. Eu posso vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ou também o vértice, né? Uma outra maneira seria o vértice. Você pode vir tranquilamente e calcular o vértice. Aí você vai saber e pode colocar o seu gráfico onde você quiser aí nessa questão, tá certo? Então eu posso vir aqui simplesmente, posso colocar aqui, ó, e aí eu posso substituir o valor de A e calcular, né? Posso vir aqui, ó, menos B é 2, de vermelho aqui para a gente destacar o que foi substituído. 2 e é 1 e menos 4, né? Observe que substituindo aqui, ó, eu já posso tranquilamente posso vir aqui, ó, que é 4, menos por menos vai ficar mais, 4 vezes 4 é 16, né? 4 ao quadrado, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 4, 38 dá 16. E 2 vezes 1, 2. Então teria isso aqui. E aqui é T20, né? Aqui você já sabe aonde vai passar um valor, não vai passar o outro valor, né? Pode calcular aqui o x uma linha. Calcular o x de uma linha. 2 mais raiz de 20 dividido por 2. Então a gente pode ver aqui, ó. 2 mais raiz
de 20 dividido por 2. Dá 3,23. Aí mesmo que a raiz não seja exata, tem que buscar o valor, né? Sim, sim, você pode calcular, né? Não tem problema, né? Que é menos, né? Menos 2, aliás, menos 2 mais raiz de 20. Espera aí, viu? Dividido por 2, que dá 1,24. 1,24. Menos 2 menos raiz de 20 dividido por 2. Dá menos 3,24. Então, ó, se eu quiser saber, por isso que eu coloquei, né? Porque eu coloquei dentro desse intervalo aqui de menos 4 até 2, ó. Porque eu peguei aqui entre uma raiz e outra. Então, eu peguei um número aqui menor que menos 3,24, que é o 4, número inteiro, né? E um maior que 1,24, que é o 2, ó. Então, quando eu encontro a raiz, aí eu posso saber que intervalo eu posso colocar aqui o meu domínio, que aí fica mais fácil calcular, tá certo? Bem fácil mesmo. E um outro também que você pode estar fazendo é pegando o valor do vértice, né? Uma outra maneira também que você pode estar vendo. Você pode trazer aqui, ó, o vértice. Você pode encontrar tanto o valor de x, um vértice, quanto o valor de y. Você pode vir aqui, ó, substituir. Quem é o B? 2 e o A. 1. Então aqui eu vou ter menos menos 1, né? Então o vértice aqui é menos 1. Posso ver isso aqui. Aqui é o valor do delta, né? Eu posso colocar aqui o delta. E se for substituir aqui, o valor do delta eu já calculei, dá 20, né? Concordo que o delta dá 20? Isso, calculou no outro aí. Isso. Vai ficar 20 dividido por 4. Assim. A gente vai ter aqui, ó, que o x
vértice é menos 1 e o y verte é menos 5. Né? O delta aqui, para quem não está lembrado aqui, que dá esse 20, é isso aqui, ó. É o que está aqui dentro da raiz, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó. Isso aqui é o delta. Então, quando eu calculei aqui dentro, deu 20, olha aqui, ó. 20. Por isso que eu já coloquei direto. Se quisesse também pode botar aqui B 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, tal, que vai dar. Então, com essas informações, eu posso fazer tranquilamente o meu gráfico. Aí eu tenho um ponto máximo, um ponto mínimo aqui. A concavidade é para baixo, então o ponto é de mínimo. Né? Aonde esse ponto é menos 5, menos 1x e menos 5, o y, né? Que a gente pode estar calculando aí tranquilamente, ó, tá vendo? E essas informações fazem com que eu encontre o meu domínio. Por isso que eu encontrei aqui facilmente meu domínio, né? O domínio ficou aqui menor que menos 3,24, que é menos 4. Então, esse número está incluso. E menor que 2, que 1,24 está incluso. E esses dois aqui também estão inclusos aqui dentro. Está incluso, né? Tá. O valor de xv está aqui incluso, esse valor, né? Está em menos 1 aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ó, agora é só substituir. Eu vou calcular. Achei meu domínio, vou calcular aqui. Calculando. Posso calcular um por um aqui, ó, direitinho, substituindo, né? Se você observar aqui, deixa eu colocar, né? Mais fácil de vocês entenderem aqui. Eu gosto do destaque. Então, substituindo aqui, ó, o valor. Aí depois você calcula. Menos 4 ao quadrado dá 16. Mais por menos dá menos. 2 vezes 4, 8. Menos 4. Aí dá 4. Aí a mesma coisa você pode fazer com outro valor e assim por diante. Alguma dúvida sobre essa substituição aí? Professor, Não, o menos 4. Não ouvi não, viu? Tem que aumentar seu microfone. Professor, tá ouvindo? Não. Tá baixinho, baixinho. E o meu aqui tá topado. Deixa eu ver. De onde veio o menos 4? Foi desse... Esse menos 4 aqui é isso aqui, ó. É o meu X, o meu intervalo. Meu domínio. Vai de menos 4 até 2. Certo? E o senhor, o resultado que o senhor calculou anteriormente, o senhor está usando aonde? Para determinar esse domínio. Olha aqui, ó. O meu X, uma linha, deu 1,24. Certo? Certo. O meu X, duas linhas, deu menos 3,24. Correto? Sim. Então, o que é que eu fiz aqui? Esse número aqui serviu para me dizer esse é menor do que esse. Então, eu vou pegar um número aqui menor que esse inteiro. Vou trabalhar com o número inteiro, né? Aqui deu um número quebrado. Então, eu vou pegar o número decimal. Então, eu vou pegar esse número aqui menor do que ele. Então, menos 3,24 menor do que ele é menos 4, que está à esquerda. E 1,24 maior que ele é o 2, ó, que é 1,24 maior 2. Então, isso aqui serviu para me dizer qual intervalo eu vou fazer para que meu gráfico fique bem desenhado. Entendeu? Ah, entendi agora. Bom. Aí o vértice aqui, eu só fiz para mostrar a vocês aonde o x aqui vai estar, que vai estar entre esses dois números aqui, ó, o menos 1. É onde ele vai ficar aqui. Né? E vai ter um valor aqui mínimo de menos 5 no valor de y. Vocês vão ver isso aí no gráfico. Aí, quando eu determinei aqui o meu domínio, aí eu posso escolher de menos 4 a 2 e ver de quanto em quanto eu coloco. Aí, depois disso aí, eu vim aqui, ó, e só fiz pegar a função, né, e substituir. Substituir, simplesmente isso.
Aí, quando for menos 4, o y é 4. Quando for menos 3, o y é menos 1. E aí você vai por diante, né? E você pode estar trabalhando essa informação bem adiante. Se quiser aí, tá certo? Você vem aqui mesmo, aí você vai desenhando todinho. Quando ele for menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4. Dá 4. 4. É isso? 2 ao, menos 2 ao quadrado Isso. dá 4. Mais por menos dá menos. Aí 4 menos 4 dá 0, vai ficar menos 4. Menos 4. Quando for menos 1, dá 1. Correto? E assim por diante. Se você for substituir o zero, tudo direitinho, aí você vai ter, ó, certo? Alguma dúvida? Pronto, aí pegando, isso aqui é só marcar os pontos. Tá vendo? Marcar os pontos, ó. Marquei. Observa aqui, ó, ele está passando em menos 3,23, mais ou menos aqui, ó, e menos 1, aliás, e 1,24, né? Menos 3,24, 1,24. Olha o vértice aqui, tá certo? E ele passa aqui, ó, no valor menos 4 aqui no C, ó. Aqui no menos 4. Ele cortando aqui o Y. Né? Quando o x for 0, o y é menos 4. Então, o valor de C aqui corta menos 4. Então, são pontos que eu posso estar determinando facilmente. Certo? Vamos falar sobre funções quadráticas incompletas. Né? A função quadrática com todos os coeficientes, aí A, B e C, diferente de zero, é uma função completa, né? Dessa forma aqui, ó. Como foi essa anterior que nós vimos. Né? F de x é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. O A, na questão anterior, foi 1, o B foi 2 e o C foi menos 4. Né? A gente vê aqui, ó. Essa é uma função completa. O A é 1, o B 2 e o C menos 4, função completa. No entanto, se a função quadrática pode ter os coeficientes B ou C iguais a zero, ou seja, vem completa, né? Tanto um quanto o outro, ou os dois. Né? Pode ser a B e C também igual a zero. Então, a gente pode ver aqui, ó. Dessa forma aqui, y igual a x ao quadrado, observe que só o A é diferente de zero. Só existe o valor de A nessa função. O B e o C é igual a zero. Observe que não vem na função. Y igual a x ao quadrado mais bx. Observe que tem o valor de A e tem o valor de B. Eles são diferentes de zero. O valor de C sendo igual a zero não vai vir na função. Y igual a x ao quadrado mais C. Ele tem o valor de A, o A diferente de zero.
o valor de C diferente de zero e o valor de B não tem aqui nessa função. Então, essas são as funções incompletas, tá certo? Esses três tipos de função incompleta. Vamos estudar uma a uma. Quando falta o valor de B e C, né? Ou seja, o B e o C são iguais a zero. Quando o valor de Y é igual a zero, o valor de X é igual a zero, nesse caso aí. Né? Se eu substituir o Y aí, vai dar zero, independente do valor de A. Claro que eu vou dividir aqui, achar a raiz aqui de um número zero. Vou dividir zero por A, vai dar zero, e a raiz quadrada de um número zero é o próprio zero. Então, quando Y for zero, o valor de X vai ser sempre zero. Isso aí, independente do valor de A. Tá aqui, ó. Quer dizer que ele sempre vai passar na origem. Né? O valor de A vai depender aqui só para saber qual é a abertura da concavidade. Se é a concavidade para cima, nesse caso aqui a concavidade está para cima, quer dizer que ele é positivo. E observe que quanto menor for o valor de A, maior é a abertura. Então, quanto maior ele for, mais próximo ele está aqui. Essa abertura dele é menor. Então, quanto maior for o valor de A, ele vai ter aqui uma abertura maior no gráfico. Tá certo? Então, só serve para isso mesmo, quando falta o valor de B e falta o valor de C. Porque sempre vai passar na origem, sempre vai passar aqui. Afinal, o C é zero, né? Se o C é zero, então o gráfico passa na origem. Não tem como. Seja com concavidade para cima, seja com concavidade para baixo, né? Estou só demonstrando aqui, pode ser vários aqui também, não tem problema nenhum. É só uma demonstração. Quando C é igual a zero, né? Quando o valor de Y e o valor da raiz são distintas, ou seja, o x1' vai ser zero e o x2' vai depender do valor de A. O gráfico também aqui, ó, vai estar aqui com uma das raízes. Observe que quando o C for zero, as raízes vão ser diferentes. O gráfico vai estar com uma das raízes passando na origem, sempre. Tá certo? Então, essa aqui seria a equação, né? A é y igual a x ao quadrado mais bx. Ora, ax ao quadrado mais bx vai ser igual a y. Eu posso colocar aqui o zero no lugar do y, como colocando aqui o y igual a zero. E aí eu tenho as raízes. Coloco aqui em evidência, né, o x em evidência. Ax ao quadrado dividido por x dá ax, mais bx dividido por x dá b, igual a zero. Como aqui é um produto, eu tenho uma condição. Eu posso, para que esse produto aqui seja igual a esse daqui, um dos dois tem que ser zero. Então, eu posso dizer que x é igual a zero. E também posso afirmar que ax mais b é igual a zero. Então, eu vou ter aqui que x, uma linha, diz que x é igual a zero. E ax mais b é igual a zero, eu vou ter que ax passa o b para o outro lado, menos b. Logo, o x de uma linha vai ser menos b sobre a. Então, o x, uma linha, sempre vai ser zero, quando ela falta o valor de c. E o x de uma linha vai ser o valor de b dividido pelo valor de a, sempre negativo. Seja ele qual for o valor de b. Olha aqui, ó. Sempre passando na origem, porque um sempre vai ser zero, um x. E o outro vai depender do valor de b. O valor de b aqui é 6. Então, vai ficar menos 6 dividido, o valor de a aqui é menos 1, por menos 1. Aí, menos por menos dá mais. 6 dividido por 1, 6, ó. Olha aqui, 6. Então, quando o x for zero, quando o y for zero, o x vai ser zero e o x vai ser 6. 2 pontos. Sempre. Seja com cavidade para baixo, seja com cavidade para cima. E eu posso encontrar o vértice também tranquilamente, né? Aqui nesse caso vai dar 13,4. Você pode estar calculando através da equaçãozinha enquanto o vértice. Faça esse gráfico aí, vocês. Enquanto eu tomo a água. Essa é uma função incompleta, né? Eu posso já saber aí tranquilamente, através desses valores, onde é que vão estar os meus gráficos, né? Facinho.
Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguiram, né? Então, construir esse gráfico aqui. A primeira coisa que eu vou saber aqui, qual é o intervalo que eu vou construir esse gráfico. Tá certo? Quais são os valores. Então, eu vou igualar y0, né? A primeira questão aqui que eu vou fazer. E igualando y0, vou pegar a função aqui, igualar a 0, e encontrar aqui o valor de x. Dentro desse intervalo do valor de x, eu vou pegar um valor menor do que o intervalo e um valor maior. Então, calculando aqui, ó, eu peguei a função, coloquei igual a 0, né, o y, tá aqui, ó, x ao quadrado mais 4x igual a y, no lugar do y botei 0. Como aqui falta o valor de c, eu posso calcular através da fatoração, colocando x em evidência. Então, quando coloquei x em evidência, x vezes x ao quadrado por x dá x, 4x por x dá 4, igual a 0. Coloco x igual a 0, esse vai ser o x uma linha, né? Sempre vai ser assim. Sempre vai ter um x igual a 0. E o outro vai ficar x mais 4 igual a 0. Aí eu vou calcular. Então, x mais 4 igual a 0. Como eu quero saber o valor de x, passo 4 para o outro lado. X duas linhas igual a menos 4. Então, eu já vi aqui, ó. Eu tenho os dois valores de x. Então, eu posso calcular meu intervalo dentro desse valor de x. Vou pegar um número menor, é o menos 4. O menos 4 é menor que 0. Então, menos 4. Então, para incluir o menos 4, eu vou botar um número aqui menor que ele. No caso aqui, eu vou botar menos 5. E o outro é 0. Para incluir o 0, eu vou botar um número maior que ele. Nesse caso aqui, eu vou botar 1. Então, tá aqui, ó, menos 5 e 1. Professor, posso usar o menos 4, 0? Pode também, sem problema nenhum. Eu, quando coloco um número menor do que eu encontrado, que aqui é o meu domínio. No domínio eu posso colocar menos 6, menos 7, menos 8. Eu não coloco um número maior que menos 4 aqui e menor que 0, porque vai terminar eles não estando dentro do intervalo. Então, se eu quero colocar ele dentro do intervalo, está aqui. Ó. O 0 está aqui dentro, está entre menos 5 e 1. E o menos 4 também está aqui dentro, entre menos 5 e 1. Então, aqui é um intervalo que eu determino, eu escolho quais são os números. Pode ser qualquer número. Então, eu optei em escolher um número menor que a raiz e um número maior que a outra raiz, né? Um número menor que a menor raiz e um número maior que a maior raiz. Pronto. Aí já tem o intervalo. Se eu tenho esse intervalo de menos 5 a 1, eu simplesmente faço uma tabela. Está aqui a tabela. De menos 5 até 1. Aí é só pegar a função aqui e substituir, né? Quando eu substituo, ó, no lugar do x, eu boto menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, 25, mais por menos dá menos, 4 vezes 5, 20. Então, 25 menos 20 dá 5. Aqui. Aí eu vou substituir agora menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16, mais por menos dá menos, 4 vezes 4 também dá 16. 16 menos 16, 0. Menos 3, menos 3 ao quadrado dá 9. Mais por menos dá menos, 4 vezes 3, 12. 9 menos 3, 9 menos 12, menos 3. E assim por diante, né? Se eu substituir cada um desses aqui, vai ter um resultado. Está aqui a tabelinha completa. Tá certo? Então, assim eu consigo fazer um bom gráfico. Um gráfico bem representativo. É só marcar os pontos depois que encontra. Valor de x, valor de y. Tá aí, ó. Tá certo? Se quiser, pode calcular o vértice. Você sempre vai ver aqui, ó, passando no valor de C, né, que é o 0 aqui, o valor de C, ó. Por isso que ele sempre passa, porque vai ser, um vai ser 0, porque o C é 0, então vai passar aqui na origem sempre. E o outro ponto aqui é menos 4, ó, que foram os valores que eu encontrei. Quando o x for 0, quando o y for 0, o x é 0, quando o y for 0, o x é menos 4, tá aqui, ó, passando na raiz. Então o gráfico fica bem desenhado, tá vendo? Com diversos pontos. A função quadrática incompleta também, na forma do C, né? Quando falta o valor de B, só tem A e C. Y é igual a x ao quadrado mais C, então está faltando. Então, quando o valor de y for 0 aqui, eles vão ser raízes distintas, mas opostas. Ou seja, o x, uma linha, é oposto ao x de uma linha. Claro que isso aqui vai depender do valor de A.
tá certo? Vai depender do valor de A. Então, vai estar aqui, y é igual a x ao quadrado mais c. Se o c for positivo, o a tem que ser negativo. Se o a for positivo, o c tem que ser negativo. Senão, não existe raiz real. Tá certo? Só existe se um for positivo e o outro for negativo. Aí a gente pode escrever que a forma geral pode ficar dessa forma aqui, ó. O c tem que ser um número negativo. Tá certo? Ou o a, no caso. Né? Se for o c aqui, vai ficar isso aqui, ó. Ax ao quadrado menos c igual a zero, aí eu posso, porque eu vou botar o c para o outro lado. Ó. E responder foi tudo, né? Era essa a ideia, não. E aqui vai ficar x ao quadrado, c dividido por a. Quando eu tiro a raiz quadrada, que eu passo para o outro lado, fica mais ou menos. Ó. Então, x uma linha vai ficar c dividido por a. E o x uma linha menos raiz de c dividido por a. X uma linha, raiz de c dividido por a. X uma linha menos raiz de c dividido por a. Se o a também for negativo e o c for positivo, pode ser uma outra opção, como eu disse, não tem problema. Que quando passar o c para o outro lado, os dois vão ficar negativos. Então, quando passar o a, vai ficar menos c dividido por menos a. Menos por menos fica mais, e fica a mesma coisa que era antes aqui. Aí x uma linha raiz de c dividido por a, e x uma linha menos raiz de c dividido por a. Agora, se os dois for positivo, então quando passar o c para o outro lado, vai ficar menos c sobre a. Aí quando passar o quadrado para o outro lado, vai ficar x mais ou menos raiz de menos c sobre a. Aí nesse caso aqui não existe, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Então x não pertence aos reais. Então se ele tem essa questão, ele poderá existir ou não. Aí se existir são números opostos. Vai dar o mesmo valor com sinais diferentes. Aqui seria um gráfico, né? Números opostos, x uma linha, x uma linha, aí, menos 2, 2. Tá certo? Sempre vai ser isso. Vamos calcular isso aí. Professor, volta só a ler rapidinho o cálculo que o senhor fez. O outro. Só para me tirar um print aqui. Beleza, obrigado. Tá bom.
Vamos ver se conseguiram? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, primeiro vamos ver qual é o domínio que eu vou usar aí, né? No domínio tem que englobar o meu intervalo, pelo menos as duas raízes, né? Uma ou as duas raízes. Então, utilizando aí, y é igual a x ao quadrado menos 9. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar o zero. Então, eu vou ter, passando 9 para o outro lado, x ao quadrado é igual a menos 9 para o outro lado ficar mais 9. Passo o quadrado para o outro lado. Então, vai em forma de raiz, mais ou menos. Né? Sempre que o quadrado para o outro lado, mais ou menos a raiz. E a raiz de 9 é 3. Ou seja, o x uma linha vai ser mais 3. E o x de uma linha vai ser menos 3. Certo? Isso. Simples assim. Aí o meu intervalo tem que englobar esses dois. Sempre vai dar, quando tem o valor de A e C, sempre vai dar números opostos. Né? Quando há raiz, sempre vai dar números opostos. O meu intervalo pode englobar isso aqui. Pode ser menos 3, menos 3, menos 4, 4, menos 5, 5, menos 6, Tem 6. menos 4 e 4. Pronto, qualquer um que seja. Eu coloquei menos 6 e 6, quis fazer diferente. Então, olha, menos 6 e 6. Para mostrar que não precisa ser exatamente só um a menos. Pode ser 2, pode ser 3, não importa. Tem que estar dentro do intervalo. É só isso. E aí você escolhe os números. Tá certo? Eu escolhi menos 6 e 6. Então, eu escolhi desse intervalo, menos 6 e 6. Está aqui a tabela, né? Menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Né? Se escolheu menos 4 e 4, deve ter feito menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, né? Eu fiz assim. Aí fica a critério aí também, tá bom? Feito isso aí, eu vou agora calcular. Ó. Menos 6 ao quadrado, né? 36, menos 9, 27. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 9 dá 7, não é isso? Menos 2 ao quadrado, menos 9, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 9 dá menos 5. 0 ao quadrado é 0, menos 9 dá menos 9. Então, você já vê aí que... E assim por diante, né? Então, a gente vê aí que faz, né, uma curva aí com números opostos, né? Seus resultados. Tá certo? Então, tá aqui. E aí marca os gráficos, marca os pontos, né? Qualquer que seja. Tá certo? Certinho? Certo. E claro, né, que ele vai passar sempre no valor do C, né, cortando o Y. Nesse caso aqui, o C é menos 9. Aí. Passa daqui no menos 10, né, um pouquinho menor, menos 9. Quem fez aí de menos 4 até o 4, então vai até aqui o gráfico. Menos 4 até o 4, vai de 7, né? Mesmo. Ô, professor, Pois não. no caso, sempre que for para criar o gráfico, é obrigatório fazer os domínios, né? Porque como é que você vai fazer um gráfico sem você saber qual é o intervalo de X? Você tem que ter uma base para fazer. Aí um dos caminhos é o domínio. Você se tiver outras noções de cálculo e tal, você consegue fazer. Eu geralmente não faço o domínio, né? Eu já vejo mais ou menos a equação toda e já faço. Mas para quem ainda não tem muita experiência, depois com o tempo você vai ganhando experiência e não precisa estar fazendo, logicamente. Mas um caminho é esse. Se você já souber para fazer o gráfico direitinho, ficar legal o gráfico, aí tá certo? Não vai ficar bom, só fica todo Beleza. troncho. Como é que Dá é, pra patrão? desenrolar. O gráfico aqui. Toda vez fica todo troncho. Pode desenrolar aqui. Pois é, nesse caso aí, se você fizer com os pontos certinhos, vai ficar certo. Está dentro do intervalo certinho. Vamos continuar aqui, ó. Agora vamos para... Deixa eu ver aqui a hora. Não vai dar tempo, não. A gente vai aplicar aqui essa função, né? 95.
vamos tentar fazer na próxima aula, que é como encontrar uma função através de dados, como a gente fez com a função linear. Achar a taxa de variação dela e encontrar aí os coeficientes de uma função quadrática, né, com a questão aplicada. Mas eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Beleza. Devido à hora.